Bom dia, eu sou Simval Santana, professor de literatura de Goiânia. Durante o mês de janeiro, vocês acompanharam aqui nesse espaço um trabalho em conjunto entre eu, o professor Petras, a professora Regina, de análise de questões simuladas sobre as obras literárias indicadas pelo vestibular da Universidade Federal de Goiás. Nesta última semana, intensificaremos esse trabalho com mais análises textuais, com mais questões simuladas, com as respectivas respostas. A Universidade Federal de Goiás indicou para esse vestibular a peça do autor paulista, do poeta, dramaturgo, contista Alberto Martins, a peça Uma Noite em Cinco Atos. Esta peça apresenta, a princípio, um enredo linear em que não há um grande grau de complexidade, um grande grau de dificuldade para a sua compreensão. Essa linearidade é a armadilha que o autor apresenta, que o autor constrói para trazer os temas que realmente interessam a ele. Portanto, a peça tem claramente uma leitura de superfície, uma primeira leitura linear, uma primeira leitura de superfície e uma leitura em que temas mais profundos, mais tensos são trabalhados. Há uma leitura de superficialidade e uma leitura de profundidade propositalmente construídas na peça Uma Noite em Cinco Atos, do escritor paulista Alberto Martins. Na peça Uma Noite em Cinco Atos, a leitura de superficialidade traz um encontro entre três poetas que marcaram a cidade de São Paulo. O primeiro é o poeta contemporâneo José Paulo Paes, nascido no interior, em Araraquara, mas radicado em São Paulo. Um poeta, um dos principais poetas do final do século XX da literatura brasileira. O ponto de partida da peça apresenta o poeta José Paulo Paes buscando, resgatando o poeta romântico Álvaro Azevedo. Encontramos o poeta José Paulo Paes na biblioteca da Faculdade de Direito Largo São Francisco, e lá ele encontra e traz para o século XXI o poeta romântico Álvaro de Azevedo, o principal poeta da segunda geração romântica no Brasil. Aguçado pela curiosidade, aguçado pelo interesse em saber no que deu, em que foi, onde foi parar a cidade em que ele nasceu, a cidade em que ele cursou a Faculdade de Direito, Álvaro Azevedo acompanha o poeta José Paulo Paes numa viagem à noite, numa viagem noturna, pela maior cidade da América Latina, pela mais importante cidade da América Latina. O segundo passo da obra, o segundo passo da peça, na construção do enredo, a ida dos dois poetas, do José Paulo Paes e do poeta romântico Álvaro Azevedo, até a casa do poeta modernista Mário de Andrade. Este, um dos principais poetas do modernismo em sua primeira fase, um dos principais idealizadores e participantes da Semana de Arte Moderna, e um dos maiores cantores da cidade de São Paulo. O amor dele pela cidade de São Paulo é uma das marcas de toda a sua obra. Chegando à casa do poeta Mário de Andrade, Álvares, na sua curiosidade, continuando permanecendo na sua curiosidade, quer saber de quem se trata, e José Paulo Paes explica que se trata de um grande poeta também, e, por sinal, um grande admirador da obra do próprio Álvares. Álvares se interessa, os dois chegam a casa, encontram Mário, e Mário manterá, até o final da peça, uma característica fundamental de sua vida: o silêncio. Mário se caracterizou por ser um escritor, um intelectual que pensava, que ruminava, que trabalhava sem fazer barulho, ao contrário do outro Andrade, o Oswald, que era muito barulhento. Os três, agora Mário acompanhando o poeta José Paulo Paes, que é o Cicerone, e o poeta romântico Álvaro Azevedo, os três, José Paulo Paes e Cicerone, Álvaro Azevedo, na sua curiosidade, na sua juventude, na sua curiosidade juvenil, naturalmente juvenil,
e o Mário, em seu silêncio, em sua introspecção. Os três, José Paulo Paes, com seu senso crítico, com seu senso de humor, Álvaro Azevedo, com seu senso juvenil, com seu senso crítico, com seu sarcasmo, com seu cinismo, e Mário de Andrade, com seu silêncio, continuam a viagem noturna pela cidade de São Paulo. O ponto final dessa viagem é o encontro dos rios Tietês e Pinheiro. Ao chegar lá, Mário, calado, Álvares, sufocado pela poluição, não só pela poluição olfativa, mas pela poluição sonora, o mau cheiro da cidade, os ruídos da cidade incomodam o jovem poeta. José Paulo Paes se propõe de maneira didática a explicar a ele em que se tornou a cidade. E explica, deixa claro qual é o papel, por que ele trouxe os dois, e especificamente o poeta, o jovem poeta Álvaro Azevedo. José Paulo Paes deixa bem claro, já ao final da peça, ao final do enredo, da linearidade do enredo, dessa leitura de superfície, deixa bem claro que só Álvaro Azevedo seria capaz de resgatar a poesia, de resgatar o lirismo impedido, o lirismo que o século XX não permitiu existir mais, que o final do século XX liquidou, acabou. Saindo da leitura de superfície da peça Uma Noite de 5 Atos para a leitura de profundidade, o aspecto mais importante consiste no caráter metalinguístico da peça, do drama do escritor paulista Alberto Martins. A metalinguagem da peça consiste na discussão que a peça estabelece sobre o fim no sentido literal, da arte ocorrida no final do século XX, a partir de um processo iniciado ainda durante o romantismo do poeta Álvaro Azevedo. O fim do lirismo, o fim da poesia, o fim da arte como um processo de elaboração, da arte como um processo artístico, para dar lugar à arte como indústria cultural, à indústria de consumo, à arte como consumo, que tem como principal exemplo os best-sellers, os filmes, as franquias, e como principal exemplo nesse caso provavelmente seja a obra Harry Potter, o conjunto da obra Harry Potter, tanto o livro quanto o filme. Esse tema é um dos temas de profundidade mais importantes da peça, talvez seja o mais importante. E o leitor deve observar que a mercantilização da arte iniciou-se no período romântico. E o leitor deve observar que o poeta Álvaro Azevedo, como personagem da peça, já apresenta esse argumento. Álvaro Azevedo revela ou argumenta com o poeta contemporâneo José Paulo Paes que no tempo dele, durante o romantismo, a arte já havia se tornado mercadoria. Esse é um fato historicamente comprovado, visto que o romantismo tem uma ligação direta com a burguesia. O romantismo é o primeiro movimento claramente, assumidamente burguês da história da arte. E como movimento burguês, ele vai se apropriar da indústria, da indústria editorial, das editoras, da imprensa, dos jornais, e no século XX do rádio, da televisão e do cinema. E a burguesia, obviamente, ela vai fazer da arte uma mercadoria. Essa semana nos preparamos para acompanhar vocês na reta final do vestibular do UFG. Encerrando esse trabalho iniciado no dia 4 de janeiro, em um trabalho ao qual vocês deram o maior significado. A repercussão do trabalho foi muito grande e nós estamos muito gratos a vocês. E no decorrer dessa semana, eu, o professor Petras, a professora Regina, traremos a vocês a análise textual do livro de poesias do José Godoy, a análise textual da peça Uma Noite em 5 Atos, mais questões simuladas com as respectivas resoluções, e procuraremos, com esse trabalho,
dar a vocês um embasamento, uma relativa tranquilidade para a prova de domingo, para que vocês possam ter uma tranquilidade maior. É importante, né, esse trabalho de acompanhamento com vocês. É importante que vocês tenham lido as obras, porque não adianta nada vocês ficarem lendo, ouvindo o que nós falamos, sem que você tenha lido. Você não vai ter uma compreensão plena do que nós estamos falando, do que nós falamos para vocês. O nosso trabalho, né, reside basicamente em trazer para vocês um grau de confiança, um grau de tranquilidade para esse momento, que é um momento muito significativo, muito importante. Para que vocês se sintam tranquilos, calmos e preparados e façam de maneira calma, tranquila, a prova no domingo. Nós continuaremos o trabalho no decorrer da semana até sexta-feira. Ok? Muito obrigado. Tenham um bom dia, tenham uma boa semana, para que domingo vocês façam uma boa prova.